Nós começamos o RN2 de hoje falando sobre eleições. Faltam 13 dias para o segundo turno das eleições e o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte já está nos preparativos. Aqui no estado, os potiguares voltam às urnas para escolher o próximo presidente da República. E quem não votou no primeiro turno pode voltar às urnas no dia 30 de outubro. No Tribunal Regional Eleitoral, os trabalhos agora são de preparação e lacração das urnas, que já estão nas zonas eleitorais desde o primeiro turno. Na véspera da votação, as urnas seguem, como de costume, aos locais de votação, para a montagem das sessões eleitorais. Os mesmos mesários convocados para o primeiro vão atuar novamente no segundo turno. A carga vai ser menor tempo, né? Porque é apenas um cargo, existe a chamada carga light, onde você vai dar uma carga bem rápida na urna, a inserção dos dados é mais rápida, então a preparação se torna mais rápida. Agora, o pessoal que vai trabalhar e tudo são os mesmos, né? Continua a mesma equipe, o mesmo trabalho, apenas a redução do tempo em algumas atividades. No primeiro turno, a média de abstenção aqui no estado foi de cerca de 20%. Em 2020, na eleição municipal, havia sido de 18%. Uma cena comum vista no primeiro turno foram as longas filas nas sessões eleitorais. Agora, no segundo turno, a expectativa é de que as filas sejam menores e a votação seja mais rápida, porque há apenas um cargo para a escolha do eleitor. Para o segundo turno, como é só um cargo, os mesários já passaram por isso, já receberam novas orientações, né, de alguns equívocos que cometeram. Então, espera-se que realmente seja uma votação bem mais rápida do que foi no primeiro turno. O eleitor que faltou ao primeiro turno das eleições poderá votar normalmente no segundo turno, que está marcado para o dia 30 de outubro. Só que, neste caso, esse eleitor está em dívida com a Justiça Eleitoral. Ele precisa justificar a ausência na primeira etapa da votação. Essa justificativa pode ser feita até 2 meses após cada turno, no aplicativo e-Título ou no sistema Justifica do site da Justiça Eleitoral. Haverá postos de justificativa presencial e o eleitor não pega fila. No primeiro turno, a sede do Fórum Eleitoral de Natal, no bairro do Tirol, por exemplo, tinha mesas receptoras de justificativa e apenas 100 eleitores compareceram para justificar. Com relação ao voto em trânsito no segundo turno, não é possível solicitar mais a mudança provisória de domicílio eleitoral, porque o prazo para os 2 turnos era o dia 18 de agosto. Para o voto em trânsito, o eleitor teve a opção de transferir temporariamente o título apenas para o primeiro ou para o segundo turno, ou se o voto em trânsito seria para os 2 turnos. Se ele solicitou a transferência do título, né, para um determinado local, e ele não vai estar nesse local, ele poderá fazer a justificativa do seu voto, utilizando, como eu falei, o e-Título, o sistema Justifica, ou na sua própria seção o imposto de justificativa. Mesmo que ele esteja no domicílio eleitoral que ele vota, de origem dele? Exatamente. Mesmo ele estando no domicílio de origem dele, no entanto, ele solicitou a sua transferência para um outro domicílio. Como ele está fora desse outro domicílio, ele pode, mesmo no domicílio de origem, justificar excepcionalmente nesse caso em que ele solicitou a transferência temporária. As obras na Avenida Felizardo Moura, em Natal, devem começar para valer até a próxima sexta-feira. A previsão era hoje, como foi dito pelo secretário de Infraestrutura, Carlson Gomes, na semana passada, em entrevista ao RN2. O secretário também disse que a obra não estava atrasada, mas a prefeitura admitiu que os serviços estão parados há uma semana. Anderson é motorista de aplicativo e utiliza a Avenida Felizardo Moura, em Natal, várias vezes durante o dia. Nos últimos dias, ele não viu movimento de operários trabalhando no local. Uma obra que é bastante esperada aqui para nos ajudar a locomoção da Zona Norte para Natal e parou totalmente. Francisco é ambulante e todos os dias sai de bicicleta do Golandim, no município de São Gonçalo do Amarante, até a Felizardo Moura para vender salgados e sucos. Ele também disse que não viu nenhuma movimentação das obras de reestruturação na via nos últimos dias. Já vi eles botando esses postos, a máquina trabalhando ali, arrancando essas muretas aí. Só isso aí mesmo que eles fizeram e aí pararam. Aí pronto, fizeram esse serviço aí e aí parou.
Apesar da placa que indica via interditada com acesso exclusivo a veículos de emergência e ônibus, nesta segunda-feira não existe nenhum trecho da Avenida Felizardo Moura interditado ou com obras em nenhum dos dois sentidos da via. Uma nova etapa da obra de reurbanização da Avenida Felizardo Moura estava prevista para iniciar nesta semana, com a instalação do canteiro de obras e também a demolição do pavimento no sentido Zona Norte e Centro. Mas, de acordo com a Secretaria de Infraestrutura de Natal, a entrega dos tubos que foram adquiridos pela empresa responsável por esta fase da obra não foi concretizada. Nossa equipe tentou entrevistar o secretário de Infraestrutura do município, Carlson Gomes, mas ele não estava disponível porque estava participando de reuniões. Na última semana, em entrevista ao RN2, ele garantiu que a nova fase da obra iniciaria nesta semana e que não havia atraso nos trabalhos. Nós não consideramos que teve um atraso da obra. Segunda-feira a empresa está instalando, está modando, está chegando o maquinário, os tubos. A obra de reurbanização da Avenida Felizardo Moura teve início no dia 4 de setembro, com a retirada de parte do canteiro central e sinalizações horizontais da via para futuras interdições. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou no último dia 20 de setembro que as obras na Felizardo Moura deveriam receber novas frentes de trabalho, principalmente a fase de demolição, drenagem, pavimentação e iluminação. Até o momento, foram feitos os serviços preliminares de realocação das redes de energia, telefone e internet. A Neoenergia Cosern realocou 36 postes de média e baixa tensão. Mesmo com o andamento da obra interrompido atualmente, a Secretaria afirma que o prazo de 1 ano e 6 meses para a conclusão total dos serviços na avenida está mantido e que esse tempo de paralisação será compensado. A campanha de vacinação ganhou hoje um reforço de instituições como os Ministérios Públicos, federal, estadual, e o Ministério Público que criou um selo para premiar os municípios que atingirem a meta de imunização. No Dia Nacional da Vacinação, quem buscou atualizar o quadro de vacinas foi Matheus, de 1 ano e meio de idade. Ele estava com a mãe e o pai. Sem filas, rapidamente conseguiram ser atendidos na Unidade Básica de Saúde de Candelária. E hoje ele veio aqui para ser vacinado contra a polio. Isso, também fazer a continuação do calendário vacinal, Não só a polio, como as outras vacinas de praxe, indicada pela medicação. Então, rotina, vacinação de rotina. A adesão da população no estado à imunização ainda é baixa. Para aumentar essa participação, instituições se uniram numa campanha de incentivo. Representantes da Procuradoria-Geral de Justiça, do Ministério Público Estadual, Federal e do Trabalho, da OAB, do Tribunal de Contas do Estado e do Conselho Regional de Medicina participaram de uma coletiva atestando a eficácia das vacinas. O que está faltando é a presença do público-alvo. O Brasil ele tem um dos maiores, se não o maior, programa de vacinação do mundo e que vem entregando os resultados extraordinários ao longo de décadas no país, com redução da mortalidade por doenças infecciosas imunopreveníveis. Desde 2017, nós observamos uma queda na adesão às vacinações. Sabemos que a Covid ela trouxe alguns impactos nisso, mas antes mesmo da pandemia já houve redução das taxas de vacinação. Essa baixa adesão é refletida nos números da vacinação. Somente neste ano, especificamente na poliomielite, aqui no Rio Grande do Norte, pouco mais de 110 mil crianças e adolescentes foram imunizados. A população total é de 176 mil. Menos de 60% da população foi vacinada. Quando a gente fala que na década de 80 se alcançou com muito esforço a erradicação da polio, as pessoas não lembram de pessoas, não conviveram com pessoas que tiveram polio, Então, isso muitas vezes fica tão distante que a pessoa imagina, não, isso aí nunca vai acontecer. E o que nós queremos é evitar exatamente isso, é que as pessoas passem a ter uma preocupação quando os casos de polio venham a ser uma realidade. A procuradora destaca que as ações terão um acompanhamento em cada cidade e que um selo será criado para entregar ao município que atingir a meta de vacinação. O Ministério Público quer, nos próximos 5 meses, incentivar
essa atuação de vacinação e, ao final, no dia 17 de março de 2023, poder entregar aos municípios que alcançarem esse índice de 95% da vacinação da polio, a entrega desse reconhecimento do selo Amigo da Vacina. Para Magdael, não resta dúvidas de que a vacinação efetiva da população colabora para o bem da saúde de todos. O melhor para ele, né, é o nosso bem também. Em Mossoró, a vacinação contra a paralisia infantil, poliomielite, está indo até a noite durante alguns dias. Beatriz Souza está em um desses pontos agora e conversa ao vivo com a gente, porque cada município está tentando aí achar uma estratégia para incentivar e chegar nessa população que precisa ser imunizada. Não é de hoje que a gente vem mostrando nessa vacinação à noite em Mossoró para facilitar o acesso das pessoas à vacina. Beatriz, como é que está a cobertura vacinal aí em Mossoró? Boa noite. Boa noite, Emily. Boa noite para todo o Rio Grande do Norte. É isso mesmo, viu? A gente já mostrou várias vezes a vacinação à noite aqui em Mossoró. E mais uma vez está tendo ponto extra de vacinação em comemoração ao Dia Nacional da Vacinação, dia 17 hoje, né? Aqui na Praça de Eventos, que fica na Avenida Rio Branco, pertinho da Praça das Crianças e a Estação das Artes. Um ponto muito central, onde a família sempre passa e pode parar aqui para se vacinar. Hoje tem um diferencial, além da poliomielite, outras vacinas também estão sendo aplicadas, como da influenza, da Covid e da febre amarela. Para estender esses dias de vacinação, vocês estão ouvindo um chorinho aqui, mas, gente, a poliomielite é bem rapidinho, viu? Não tem choro, tragam suas crianças. E para estender os dias de vacinação, para que mais pessoas possam se vacinar até o horário da noite, unidades básicas de saúde vão estar abertas até as 20 horas, da terça-feira até a quinta-feira. Para você conferir direitinho o cronograma, você pode acessar o site da Prefeitura aqui de Mossoró. Mas as unidades básicas que vão estar funcionando amanhã, eu te falo agora, é a Dr. Sueldo Câmara, no bairro Aeroporto, a vereador Lairi Rosado, no Alto do Sumaré, e Chico Porto, no bairro Nova Betânia. Essas 3 unidades básicas vão estar abertas amanhã em horário normal, começando das 7 e indo até as 20 horas para o pessoal que quer se vacinar e não pode nesse horário comercial, pode ir à noite vacinar sua criança. Lembrando que para vacinar, seja aqui ou nas unidades básicas de saúde, é importante você levar o CPF, a carteira do SUS e a carteira de vacinação, que além de você se vacinar e eles já poderem computar, né, o número de pessoas que estão se vacinando, você também vai poder... eles também vão poder te instruir a quais vacinas são as próximas, se está faltando alguma, e se não tiver disponível aqui, te encaminha para uma UBS, que nas unidades básicas de saúde é multivacinação. Não só essas 4 que eu citei aqui, como as vacinas de rotina. E para completar, vamos lembrar que a campanha contra a poliomielite, né, a vacinação ainda tem até dia 31 e é rapidinho as crianças de 1 até 5 anos, até menores que 5 anos. Volto com você no estúdio, Emily. Obrigada, Beatriz, pelas informações ao vivo aqui no RN2. Uma fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal embargou hoje uma construção irregular em uma área de duna na zona sul de Natal. Vamos saber mais informações sobre esse assunto com Sérgio Henrique Santos. Boa noite, Sérgio. Oi, Emily. Boa noite para você. Boa noite, Rio Grande do Norte. A CEMURB, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, esteve no conjunto Cidade Satélite, lá no bairro Pitimbu, e fez o embargo dessas 2 obras, a partir de denúncias feitas pela Guarda Municipal de Natal. O que os fiscais da CEMURB encontraram? Primeiro, na Rua da Aroeira, uma área, uma construção sendo feita em uma área de duna. A terraplanagem estava sendo feita na área de duna e também não havia licenciamento. Para que essa obra pudesse acontecer, precisava de uma licença prévia da CEMURB, o que não aconteceu. E os fiscais da CEMURB perceberam que ela estava em desacordo com o Código de Obras do município, porque apesar de se tratar de uma obra, de um local, de uma área que não é pública, né, mas se trata de uma área de preservação permanente, por isso a obra foi embargada. A outra ação da CEMURB aconteceu na Rua Abreulândia, lá no conjunto Cidade Satélite. Os invasores, que é como a CEMURB classificou as pessoas que fizeram isso, utilizaram uma parte da rua, cercaram inclusive um trecho da Rua Abreulândia, que já estava sendo utilizado inclusive para juntar material recolhido nas ruas, material de coleta sendo feita por carroceiros, material irregular que estava sendo jogado, entulho, por exemplo, e lixo nesse local. E aí o que é que os fiscais fizeram da CEMURB lá? Eles retiraram as cercas irregulares
e também acionaram a Urbana para fazer a limpeza do terreno e também a Secretaria Municipal de Infraestrutura para recompor o asfalto, o pavimento que já estava sendo retirado, já tinha sido retirado pelos invasores. Então, 2 obras embargadas hoje lá no Conjunto Cidade Satélite por fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, a CEMURB, aqui em Natal. Emily. Obrigada, Sérgio Henrique Santos, pelas informações aqui no RN2. Um motorista alcoolizado atravessou o canteiro central de uma avenida, dirigiu pela contramão e ainda tentou subornar policiais militares com R$300 para tentar fugir da fiscalização da Blitz da Lei Seca em Natal. Ele acabou sendo preso. O caso aconteceu na madrugada do domingo, segundo o Comando de Policiamento Rodoviário Estadual. Ao todo, a fiscalização flagrou 26 condutores dirigindo sob efeito de álcool. Ao todo, 7 condutores foram presos por embriaguez ao volante, 4 homens e 3 mulheres. 2 barreiras foram montadas durante a madrugada. Um bloqueio aconteceu na Avenida Engenheiro Roberto Freire, na zona sul de Natal, e o outro na Avenida Hermes da Fonseca, na zona leste da capital. O caso do motorista que tentou subornar os policiais aconteceu na Avenida Engenheiro Roberto Freire. Ele também deverá responder por corrupção passiva, segundo a corporação. O carro dele foi removido e levado para o pátio do Detran. Vamos para o intervalo que passa rápido. Na volta, você vai ver que o ABC oficializou hoje a renovação de contrato de Fernando Marchiori por mais 2 temporadas. O treinador que conduziu o Alvinegro na campanha do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Os detalhes logo depois do intervalo. Terminou no fim da tarde de hoje, em Mossoró, o julgamento de 2 homens que eram acusados pela morte de um motorista de aplicativo em janeiro de 2019. Na época, 3 pessoas foram presas pela Polícia Federal, suspeitas de participação no crime e também de integrarem uma facção criminosa paulista. Beatriz Souza volta a falar com a gente ao vivo porque ela tem mais informações sobre o julgamento que terminou hoje. Beatriz. Boa noite, Emily. Estamos aqui novamente agora falando sobre o julgamento desses 2 homens que aconteceu hoje aqui em Mossoró. Começou por volta das 8h30 e terminou agora no finalzinho da tarde, por volta das 5h30, né? Os 2 homens, eles eram acusados de terem assassinado um motorista de aplicativo e também o homem era motorista de aplicativo e empresário, dono de uma loja de conveniência. O crime teria acontecido em 2019, em janeiro, por volta das 6 horas da tarde, quando os homens tinham solicitado o carro, né, e o crime aconteceu na Estrada da Raiz, aqui na cidade de Mossoró. Moradores teriam escutado os tiros e acionado a polícia. Quando a polícia chegou ao local, encontraram o corpo do homem dentro do carro e que foi atingido por tiros, né? Os 2 homens que foram julgados aqui na cidade de Mossoró, um deles foi absolvido e o outro foi condenado a 16 anos em regime fechado. O homem que foi condenado é Jefferson Max de Oliveira. Os 3 envolvidos, eles teriam participação em uma organização criminosa. O terceiro homem, né, como eu falei, somente 2 foram julgados aqui na cidade de Mossoró. Ele teria recorrido e o seu processo de julgamento está marcado para o dia 30 de novembro em outro estado, na cidade de Minas Gerais. Os 3 homens, eles já foram presos, né, depois no estado de Minas Gerais, os homens foram presos e logo após o crime, eles já foram investigados e estavam presos aguardando o julgamento. O crime aconteceu em 2019, em janeiro, e o resultado, né, nós recebemos hoje com todo o julgamento. Volto com você no estúdio, Emily. Obrigada, Beatriz, pelas informações mais uma vez. Os bombeiros levaram mais de 24 horas para controlar o incêndio em uma loja de pneus às margens da BR-101, em Parnamirim. 24 horas depois, os bombeiros continuavam combatendo as chamas, fazendo o rescaldo e avaliando as condições da estrutura. Mais de 100 militares atuaram no combate ao fogo e usaram mais de 140 mil litros de água. O incêndio era visto de longe, como mostram essas imagens. Não houve feridos.
Ainda não se sabe a causa do incêndio, mas suspeita-se que ele começou após um curto-circuito, segundo o gerente do estabelecimento, que não quis gravar entrevista. Ele afirma que a documentação junto ao Corpo de Bombeiros está em dia e que a loja, localizada neste local há mais de 20 anos, nunca registrou uma ocorrência como essa. O imóvel é alugado e avaliado em mais de R$1 milhão. O estabelecimento às margens da BR-101 tem seguro. O fogo, que começou por volta das 8 horas da manhã de domingo em uma loja de pneus em Parnamirim, só foi dado como controlado no início da manhã desta segunda-feira. Mas pequenos focos com materiais inflamáveis eram combatidos. 4 caminhões dos bombeiros, além de veículos de apoio da Aeronáutica e da Marinha, foram utilizados na operação. E agora é só, como eu falei, a fase de rescaldo, revirar todo o material, o entulho que ainda está aquecido na parte de baixo, e para a gente conseguir concluir os trabalhos. Segundo a corporação, o prédio está com a estrutura condenada. O telhado caiu. O ITEP foi ao local para dar início à perícia. A loja ao lado também deverá ser periciada. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma parede do estabelecimento pode ter que ser derrubada. Parte do estoque ainda foi resgatado. Pneus foram colocados por voluntários em um caminhão, como Joelson, que acompanhou a situação no canteiro da via. É um ato de solidariedade, né? Ter que ajudar o próximo, porque o cara já teve um prejuízo enorme aí. Aí teve muita gente aqui que conseguiu ajudar, né? De pouca forma, mas conseguimos ajudar. O medo fez alguns comerciantes que trabalham próximo ao local retirarem o que tinham no estoque. A energia foi suspensa na região por algumas horas, mas foi normalizada. Até o começo da tarde, o Corpo de Bombeiros esperava uma espécie de retroescavadeira solicitada à Defesa Civil do município e do estado para retirar o entulho do local. A passarela ao lado da loja foi isolada com fitas. Foi paralisada porque ainda está havendo emissão de gases, né, decorrente da queima dos pneus, e também para que seja feita uma avaliação da estrutura dela. Haja visto a carga de incêndio que ela levou, muito calor, então tem que ser avaliado. A medida pegou Débora de surpresa. Ela precisou andar mais de 300 metros para chegar na próxima passarela. Não, nem por um momento. Eu vim agora, estou voltando do estágio, eu imaginei que eu ia conseguir atravessar como normalmente e me deparei com essa situação agora. Há 15 dias do fim do prazo de trabalho dos recenseadores aqui no estado, cerca de 30% dos potiguares ainda não responderam à pesquisa do IBGE. Vânia não estava em casa quando um dos recenseadores do IBGE foi até o prédio que ela mora para realizar a pesquisa do Censo 2022. Estou só aguardando a pessoa ir lá no meu apartamento. O dia que ela ia, não deu mais tempo ir, porque tem bastante, né, para eles visitarem, aí realmente nesse dia não deu. Até agora, 70% dos potiguares responderam à pesquisa do IBGE. Isso desde 1º de agosto deste ano. O problema é que os recenseadores têm agora menos de 15 dias para obter respostas dos outros 30% da população. Estamos reforçando a divulgação do censo, participamos de feiras agropecuárias no estado, a última foi agora na Festa do Boi, onde tivemos um stand que teve uma grande participação da população, interação com os populares que visitavam a feira. Nós estamos aumentando a divulgação de material impresso. No último dia 8, tivemos o Dia Nacional do Censo para fazer a divulgação do censo em todo o país. E em relação às reclamações que a gente recebeu dos recenseadores, nós melhoramos a ajuda de deslocamento das pessoas para dar uma incentivada aos recenseadores para que eles possam ir a campo com mais segurança, mais tranquilidade para poder realizar esse trabalho do censo. Roberto é síndico há 3 anos. Aqui a pesquisa foi feita em todos os apartamentos. Ele disse que identificou o recenseador e fez questão de ajudar. A dica que eu dou seria o seguinte, o crachá, né? O crachá do recenseador, certo? Solicitar também o crachá da supervisora, ir até o site do IBGE, certo? E identificar o recenseador e a supervisora. Mediante isso aí, no caso, utilizar grupo de WhatsApp, certo? Ou então publicação nos elevadores do condomínio, informando exatamente quem são os recenseadores que vai fazer a visita técnica no condomínio, certo? E assim liberar a entrada deles, né, para fazer essa
coleta dos dados. A maior dificuldade que a gente encontra é a resistência em alguns condomínios do síndico de dar acesso do recenseador ao morador. Às vezes o morador geralmente tem muita disposição para responder ao censo, entende a importância do censo, a importância dos dados dele, mas o síndico ele cria uma certa dificuldade para acessar o morador. Lógico, faz parte do trabalho dele garantir a paz e o sossego do morador, mas ele tem que entender a importância do trabalho do IBGE para poder ter um retrato fiel do nosso país. Qualquer dúvida sobre o censo ou identidade do recenseador, você pode ligar na Central de Atendimento do Censo, que é a 0800, você pode ligar nesse número, 0800 721 8181. Eu vou repetir, 0800 721 8181. Ou ainda por e-mail no comunica.rn@ibge.gov.br. A Zona Norte da capital ganhou um novo posto de atendimento para a emissão da carteira de identidade. Quem traz essas informações para a gente ao vivo e volta a falar com a gente aqui no RN2 é Sérgio Henrique Santos. Sérgio. Oi, Emily. O posto vai funcionar lá no Partage Norte Shopping, no bairro Potengi. Foi uma parceria feita pelo shopping com o Instituto Técnico e Científico de Perícia, o ITEP, para atender de forma mais satisfatória a população que mora na região mais populosa da capital potiguar, que é a Zona Norte da capital. Esse posto funciona de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã até as 6 horas da noite, lá no segundo piso do shopping. A pessoa, para ter acesso ao serviço, precisa primeiro fazer o agendamento no aplicativo do shopping, que está disponível nos principais lojas de celular. A pessoa pode baixar e fazer o agendamento. Depois de fazer o agendamento, de ser atendida, ela recebe um protocolo, que é um número que ela pode acompanhar quando o RG vai ficar pronto. O RG que está sendo disponibilizado é aquele RG biométrico que funciona através de um QR Code e a pessoa pode utilizar o RG, o registro geral, a carteira de identidade, através do telefone celular. Então, repetindo a informação, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã até as 6 horas da noite, lá no segundo piso do Partage Norte Shopping, próximo à loja da Ortobon. Mais um serviço aí oferecido para a população que mora na Zona Norte da capital potiguar. Emily Virgílio. Obrigada, Sérgio, mais uma vez pela participação aqui no RN2. O governo do estado nomeou 360 novos policiais civis aprovados no último concurso da corporação. As nomeações foram publicadas na noite de sábado em uma edição extra do Diário Oficial. Foram nomeados 276 agentes, 45 delegados e 39 escrivãs de Polícia Civil aprovados no curso de formação que começou no mês de maio. Eles terminaram a formação no começo de setembro. A publicação dos nomes cumpre um calendário divulgado ainda no mês passado pelo governo, que previa a nomeação dos candidatos no dia 15 de outubro e a posse nos cargos no dia 15 de novembro. Vamos falar agora de futebol. O ABC oficializou hoje a renovação de contrato de Fernando Marchiori por 2 temporadas. O treinador que conduziu o Alvinegro na campanha do acesso à Série B do Brasileirão havia recebido sondagens de outros clubes, mas a diretoria do Mais Querido fez o anúncio da permanência durante a entrevista coletiva hoje no centro de treinamento. O treinador de 43 anos chegou ao ABC ainda em março, na reta final do segundo turno do estadual, substituindo Moacir Júnior. Vamos ouvir agora o que ele falou hoje durante o anúncio da renovação. Nós acabamos acertando uma renovação para um projeto de 2 anos, né, presidente? Então, isso aí que é o planejamento nosso, né? Então, isso eu gostei demais de a gente poder criar essa estrutura junto com eles, passo a passo, essa evolução, né, no clube. Então, acho que isso aí nós vamos contar com o apoio de todos. Eu venho aqui deixar, acho que assim, é um pedido, né, a todos, para que a cidade realmente possa abraçar, para que a nossa torcida possa abraçar, porque assim, as dificuldades que o presidente, desde que ele assumiu aí com a sua diretoria, né, é muito grande. É muito difícil você em 2 anos seguidos conseguir esse acesso, né? Sair da D, C para B, e eu acredito que agora o clube vai começar a entrar num momento crucial, que é de retomada, que é de planejamento, que é de reestruturação.
Notícia boa para o torcedor do ABC, lembrando que na semana passada o América anunciou também a renovação de contrato de Wallace Pernambucano, um dos principais nomes do clube, do time, durante a campanha de acesso à Série C do Brasileirão. A gente fica na torcida por ABC e América para que 2023 seja um ano bom para os dois principais clubes potiguares, os dois de maior torcida aqui no estado. E a gente vai se despedindo por hoje com imagens aí do trânsito na João Medeiros Filho, como vocês estão vendo, trânsito tranquilo neste comecinho de noite, já no meio da noite praticamente, né? Imagens ao vivo que mostram essa movimentação tranquila, imagens também da subida do viaduto do Quarto Centenário no entorno da Arena das Dunas, tudo fluindo muito bem, sem registros de lentidão ou de congestionamento. Outras notícias do estado agora mesmo no nosso portal, o G1 RN. Ótima noite para você, ótima semana para todos nós e até amanhã.